legal, é divertido. A gente vai trazer mais 5 pessoas aqui. Só pra bater palma. Ótimo, gente. Agora vocês são isso aí. Obrigado, foi ótimo. Um beijo aqui no nosso estúdio gigante. Vamos lá. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um De Dentro do Armário. De Dentro do Armário, da Tiane. E hoje, como semana passada a gente falou sobre arte, coisas assim, artísticas, sobre a trajetória de Tiane Antunes no teatro. Exato. E alguns exercícios de expressão corporal, expressão vocal, super legal, assim, super bacanudo, super trending. Hoje a gente vai falar sobre ciência, mas como a gente já falou da minha vida inteira de ciência... Hoje vai ser um tópico novo. Exato, hoje vai ser um tópico específico, que eu quero falar sobre o quê? Sobre reprodução. A gente vai falar sobre o que? Sexo. Polêmica, hein? Tiane, o que você sabe sobre sexo? Me fala tudo agora. Para! Eu sou de uma família tradicional, não posso falar desses coisas. Você não casar, mas agora ela é noiva. Eu sou noiva, mas ainda não sou casada, então eu não sei dessas coisas. Não pode. Não, a gente não vai falar sobre sexo. A gente vai falar sobre reprodução. Perguntando real, mandando a real aqui, Tiane. O que você sabe sobre reprodução? Tipo, quando eu falo reprodução, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vem óvulos e espermatozoides. Ai, nossa, ótimo. Olha só! Ai, sei tudo! Sou super cientista! E eu... Estão achando que artista não sabe dessas coisas? Não é porque é artista que eu não sou cientista. Aliás, a gente esqueceu de se apresentar. Pois é. Eu sou o João, eu sou um cientista, mas eu gosto muito de arte. Eu sou a Tiane, eu sou uma artista, mas eu adoro ciência. Exato. Agora que a gente se apresenta, que você sabe quem nós somos. Já sabe quem eu sou. Olha, muito fantasia. Enfim, agora que a gente já sabe que a gente que somos cientistas e artistas, estamos aqui nesse mundo para vivenciar e experienciar tudo que ele tem a nos oferecer. A gente vai falar um pouquinho de reprodução. Realmente, reprodução, óvulos, espermatozoides é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas... Tem muita coisa. Exato. Quando você fala reprodução... quando você fala de óvulos e espermatozoides, você está falando principalmente de reprodução de animais. Tá. Especialmente animais vertebrados. Mas assim, é normal a gente pensar nisso, porque no caso, a gente... Exatamente, a gente é animal vertebrado. Yes, não faltei essa aula. Exato, tem todas as vértebras aqui, olha menina, lombar, tudo aqui. Aquele que dói aqui, geralmente, chega uma idade que a gente já não pode, né? Exato, a gente já tá chegando a idade, menina. Estamos chegando nesse momento. Tudo bem, eu gosto de ser velho. Então, normalmente a gente fala disso. No entanto, tem outros tipos de reprodução. Vamos lembrar das aulas de biologia da tia Marinette. A tia Marinette chegou na aula de ciência e falou que tem a reprodução da planária. Não sei se você lembra da planária, que parece que tem 2 olhinhos assim. Então, como que ela reproduz? É bipartição. Daí você corta ela no 2, ou ela se corta em 2 e vira 2 planária. Ou reproduziu, era uma, virou 2. Mentira, é essa a reprodução? Isso é reprodução também. Ela só se corta no meio assim olha, e ela é um animal simples. Complexo. Exato. Que simples, é um animal complexo. Não, é que assim, não é... Porque você vai falar que uma bactéria faz isso, você pensa, tipo, óbvio. A primeira coisa que você pensa, uma bactéria era uma, dividiu e virou 2. Uau, nossa, parabéns, bactérias, nossa. Prêmio bactéria do ano pra você. Olha, toma aqui essa medalha. Exato, você quer um biscoito? A bactéria biscoiteira. A nova barra de militude é a bactéria biscoiteira. A bactéria de vídeo já que é um biscoito. Ai, eu adoro, bem machista essa bactéria. Enfim, mas isso é uma coisa que a gente realmente acha normal. Se eu falar que uma bactéria se reproduz por bipartição, você pensa, então... Ok, é uma bactéria, isso. Né? Eu realmente espero que ela se reproduza. Ou então protozoário, que também tem esse tipo, que são organismos unicelulares. Para quem não lembra, organismos unicelulares são aqueles que têm uma célula apenas. Uni de celular de célula. Eu falo muito latim, gente, sabe? Fluente em línguas, idiomas.
Mas a gente estava acostumado. Agora, quando você vai falar, por exemplo, de uma planária, que é um organismo multicelular, multi de vários celulares, sim, tudo que eu falar aqui vai ter uma tradução em latim. Não tô brincando, eu não sei se eu sei tanta coisa assim. Vamos testá-lo. Desafio do de dentro do armário. Desafio de dentro do armário. O que significa Tremactus ornatus? Olha! Tremactus vem de óculos, de tremacto, e ornatus vem de ornamentar. Nossa, que culta! Então você tem ornamentos nos seus olhos. Tentáculos e navatos. Eu só sei disso porque é uma espécie de urso, a única espécie de urso que tem no América do Sul. Tremactus ornatus, que é o urso de óculos. E eu descobri que era urso de óculos antes de você falar, urso de óculos. Olha só, sou muito sabedoria agora. Não sei o nome de todas as espécies, não sei o nome de quase nenhuma espécie. Mas o urso de óculos eu sei. Enfim. Voltando à reprodução. A planária, que é um organismo multicelular, é muito mais complexo do que apenas uma célula. Sim. Porque você lembra que eu tinha falado que sua célula fica dividindo mesmo quando você não faz nada? Lá no início, no primeiro episódio da vida. Sim, eu lembro. Então, menina, a gente também, nossas células também dividem dessa forma rudimentar. É claro que tem todo um processo, blá 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 blá. Mas basicamente metáfase, anáfase, próclise, plácate, plúcate. A gente tem todas as partes, então a gente também faz. Só que a gente não se divide no meio. No meio vira duas pessoas. Graças a Deus. Ainda bem. Isso ia ser problema. Imagina, você tá dormindo, tranquila, quando você acorda... Duas Tianes. Duas Tianes, exato. O mundo não aguentaria. Meu filho não tem o que fazer agora com esse dinheiro. E agora, como que sustenta duas Tianes? Como sustenta dois João? Não Imagina, dá. não tem. Então, daí a gente consegue fazer essa reprodução, entre aspas, por bipartição, né? Exatamente bipartição, mas nossas células. E tá o tempo inteiro acontecendo. Por exemplo, quando você lava o rosto, quando você toma banho, você perde um monte de célula da sua pele. Sim. Normal. Normal dia a dia. E daí essa célula vai embora e nunca mais volta? Sim, porque ela foi embora. Mas assim, o lugar onde ela estava, outras células vão ser repostas. E são repostas dessa forma. Você tem uma célula tronco. Anota aí, célula tronco. Olha, isso é um assunto polêmico. Nossa, vamos polemizar. Então, você tem uma célula tronco, e essa célula tronco, ela se reproduz e se diferencia. Quando ela se reproduz, é para ter mais dela. Uau! Tcharam. Porque se não tiver mais dela, daí não tem mais quem fazer célula, né? Então, primeiro ela se reproduz, aí parte das células tronco vão se diferenciar em célula de pele. E daí vai ficar lá na célula, sabe onde você tava aqui, o calcanhar, sabe? Todo arrapado. Todo arranhado. Todo arranhado. Então, daí vai ficar outra no lugar daquele. Mas ela se reproduz da mesma forma com essa bipartição. Tipo bipartição, mais ou menos isso. Ela aumenta a quantidade de carga genética dela, então ela era 2N, vira 4N. Ai, daí ela tá pronta pra se dividir. Exato. E o outro bicho lá, que eu esqueci qual era. A planária. Planária. Também é assim? Também é assim. Eles começam a dividir um monte. Que sabedoria! Divide um monte, aumentam bastante a quantidade, a carga genética, né? Aumenta em 2, duplica a carga genética. E aí eu já não preciso mais ser um só, eu vou ser 2. Que bonito. Mas como eu disse, a gente não faz com o corpo inteiro. Aliás, a gente faz em partes bem específicas do corpo. Por exemplo, se eu cortar meu dedo, ele vai voltar? Não vai. Infelizmente não vai. Porque... Mas se você fizer só um cortinho, ele vai fechar. Exato, se fizer só um cortinho, ele vai fechar. Ou, por exemplo, se você está falando de células de gordura, tecido adiposo. Essa aí reproduz, que é uma beleza. Exato. Como reproduz? Célula adiposa é ótimo. Como faz pra não reproduzir essa célula? Elas são ótimas para fazer isso, tanto é que muitas das pesquisas com célula-tronco é feito com gordura. Por quê? E a gente pode doar gordura pra fazerem pesquisa? Mas já todo ano, meu querido. Se quiser. Onde é que é essa fila? Pode. Normalmente, quando você faz uma lipoaspiração, lipoaspiration, você pode perguntar. É que assim, eu não posso usar a célula sua sem você me falar que pode. Mesmo sendo uma célula que você vai jogar no lixo, eu não posso, porque é célula sua. É sua. Exato. Mas eu posso perguntar, oi, tudo bom, minha querida? Você tá fazendo aqui uma lipoaspiração hoje com a gente na clínica Lipoaspiration, Lipoaspiratus. Gostaria de estar doando essa gordura? Você gostaria de estar doando essa gordura para a ciência? Não, vou fazer um churrasco. Tipo, por quê, né? Por que não? Não,
eu quero guardar de recordação. Exato, deixa lá no seu freezer. Ai, saudades. Olá, querido. Quanto tempo. Então você pode doar. E com essas células de gordura você consegue fazer bastante pesquisa. Porque elas, menina, pra reproduzir na tranquilidade do Senhor Jesus. Muito tranquilo, reproduz bastante. É ótimo. Outras células que se produzem bastante, mulher até que nem tanto. Porque... Aliás, mulher tem outra parte que o homem não tem, né? Mas assim... Olha! Acabamos de aprender alguma coisa completamente nova. Esse podcast é muito cultura. Informação pura. É que, por exemplo, os homens, eles têm o saco escrotal, que tem os 2 testículos. No testículo tem células, que são células tronco também, que são responsáveis pela produção de espermatozoides. Então, são espermatócitos, e elas se reproduzem bastante. Porque o homem, ele tá produzindo diretão. Ele não para um segundo. A mulher nem tanto. Por quê? Porque quase todos os óvulos que ela produz... Não óvulo. O ovócito primário. Óvulo. Mas quase todos os ovócitos primários que ela produz quando ela é bebê ainda. Nossa, jura? Às vezes antes de nascer, a peça já tá tudo pronto. Todos os seus óvulos já estão prontos. Lá da época. E tá ali guardadinho, armazenadinho ali, ó. Daí na época que você vai menstruar, né? Tá jogando aquela época do mês, ele se diferencia um pouquinho. E daí antes da fecundação, ele se diferencia ao óvulo secundário, que daí a gente chama de óvulo. Que doideira. Por isso que é mais perigoso, perigoso, tipo, não é perigoso, nossa, vai levar um tiro, mas por isso que é um pouco mais perigoso quando mulheres mais velhas têm filhos, porque aquela célula já está no corpo há vários anos, exato. Então não é uma célula nova, é uma célula que já está há muito tempo. Então como ela está há muito tempo lá, ela tem muito mais, foi muito mais exposta a agentes. Por exemplo, se a mulher fuma, então aquela célula está sendo exposta à nicotina ou então a outras substâncias do cigarro há 50 anos, há 40 anos. Você produziu tipo 550 ovos na sua vida. Você não vai expelir todos eles. Mas quando já tá no final ali, já meio que não rola mais, tá ligado? Mas vamos supor que você tem 41 anos. Já tem um tempo aí que você tá menstruando, né? Já tá uma época fazendo ovócito secundário, mas você já tá há 41 anos com aquela célula no seu corpo. Sim. Então, se você tem 41 anos e fuma desde os 13, então você tá aí há um tempo, há uns 27, 28 anos, no trabalho da fumaça ali. E essa célula... essa fumacinha pro corpo todo. Exato. Essa célula pode ter contato com as substâncias que são teratogênicas ou que são carcinogênicas. Então, você pode causar isso há 41 anos nessa jornada. Ou então, você toma plutônio. Ok, quem nunca? Sei lá, você tem contato com alguma substância radioativa. Vamos supor que você trabalha numa clínica de radioatividade, assim, de raio-x. Raio-x, Glória. Sim. Adeus. Vamos supor que você trabalha numa clínica de raio-x. Você está sendo exposto à radioatividade o tempo inteiro. Então aquela sua célula lá está sendo exposta. A chance dela ter um monte de mutação são maiores. Mas mesmo, como você falou, mesmo uma mulher que teve uma vida saudável, quanto mais tempo ela passou com aqueles óvulos ali, mais chances maior ela o tem risco, né? Exato, de degradar alguma coisa, do DNA mudar, de formar metilações e pectinações. Nossa, gente, o que é isso? São mudanças estruturais no DNA. Que, por exemplo, quando tem um gene que ele é metilado, ele não pode ser mais expresso. Não passa por aquele processo de transcrição e tradução, porque ele é metilado. Então não é, você tem aquele gene, vamos supor que você tem um gene para ter 12 dedos, 6 dedos em cada mão, polidactilia. O gene responsável por polidactilia é um gene dominante. Então quando você tem ele e você expressa, você vai ter 12 dedos, ou mais, né? Mais do que 10 dedos. Meu Deus, que tristeza! Mas às vezes o gene lá de polidactilia, ele tá lá, ele é dominante, mas ele é metilado. Então você deveria ter, mas não tem. Deveria ter, mas não tem. Grande parte da população tem isso? Tem isso, que não é um gene raro, sabe? É um gene normal, mas é não metilado. Desenvolve, digamos. Exato. E uma coisa legal é que você, como pai, passa para o seu filho ou mãe,
Tudo bom? Tudo bom? Como pai ou mãe, você passa pro seu filho essa metilação também. Então, se você tem metilação no gene de polidactilia, seu filho também vai ter metilação no gene de polidactilia. Só que o dele pode desenvolver, mesmo que o teu não tenha? Às vezes ele é desmetilado no meio do caminho. Entendeu? Ou então a mãe dele tem um gene que não é metilado, mas nela não desenvolveu por algum outro motivo. E nele vai desenvolver. Nele pode desenvolver. Aí você achava que a genética era tranquila? Só tirar e não tem? Foi. Não. Tem muita coisa. Então isso é legal também, porque, por exemplo, teve toda a questão com a Angelina Jolie, né? Que ela tirou tudo. Desculpa, ela tirou as glândulas mamárias. Tirou os peitos. Tirou os peitos, porque ela tinha uma propensão a ter câncer de mama. Tem muito mais propensão a ter câncer de mama. Não é porque você tem o gene que você vai ter o câncer. Um dos motivos é esse. Por exemplo, às vezes você tem lá um gene e no seu caso ele está metilado, ele está ubiquitinado, ele tem alguma mudança estrutural que não vai ser expresso nunca. Às vezes é outra questão. Às vezes ele só vai ser expresso quando você tiver contato com uma picada do mosquito de não sei aonde. E desse picado do mosquito de não sei aonde, libera uma proteína no seu sangue que interage com esse gene e daí começa a desenvolver. Sabe? Então você não é um agente só interno. Também tem agentes externos. Então, tipo, se você tem esse gene, não necessariamente você vai ter a doença. Só quer dizer que você tem uma chance maior, digamos, do que a pessoa que não tem esse gene. Exatamente. Você tem chances maiores. Mas eu imagino que hoje em dia deve ser mais difícil ter alguém que não tenha. Não é? Parece que todo mundo que eu conheço já teve câncer, tipo isso assim. Todo mundo que eu conheço, as pessoas mais velhas, né, de um modo geral. Então, uma das coisas é porque a gente já não tá falando mais de reprodução, falando de câncer, então tudo bem, não tem problema. Porque a pessoa gosta de falar de doença, né? E não falar de vida ou de doença. Mas uma das questões sobre câncer é, quanto mais velho você é, mais chances você tem de ter câncer. Por quê? Porque você tem mais tempo para as células modificarem. Assim quanto maior você é, maior a chance de você ter câncer, porque você tem mais células. Então, vamos supor, se você tem 1 em 1 bilhão de chances de ter câncer, se você tiver 10 bilhões de células, vai aumentar. Exato, se você tiver 7 bilhões de células, então pessoas grandes têm mais chances de ter câncer. É isso que você tá falando. Tipo, sim, mas não também, né? Tipo... É muito relativo. Sim. Tem muitas questões. Né? Estatisticamente, sim. Pessoas maiores têm mais chances, estatisticamente, de desenvolver câncer. Mas, por exemplo, um organismo pequeno e um organismo grande. Um rato tem muito menos chances de desenvolver um câncer do que uma girafa. Porque a girafa tem muito mais. O elefante não, porque o elefante ele tem um gene específico para combater câncer. Mentira! Sim. Que lindo! Sim. Ele nunca tem câncer, então? Raramente. Caraca! Elefantes têm câncer, mas assim, esperava-se que a quantidade de câncer em elefantes seria muito maior do que o que é realmente. Visto que a gente sabe que em outros animais, em humanos inclusive, quanto maior quanto mais células você tem, mais chance você tem de desenvolver câncer. E não era tão comum em elefantes, mas acontecia. E eles falaram, o que está acontecendo? E daí eles descobriram um gene que impede que a célula se reproduza como um câncer, sabe? Que ela comece a se reproduzir desenfreadamente, sem nenhum tipo de regulamento. Ela é morta no meio do caminho. Nossa, com certeza estão pesquisando isso para... Sim, para ver se consegue usar em humanos. Em humanos também. Mas, assim, não é uma boa comparação. Eu imagino, né? Porque não só organismos diferentes, mas a forma como essa proteína age funciona muito bem para o genoma do elefante. Funciona muito, muito bem para o genoma do elefante. E eles têm, acho que 2 ou 3 genes só disso. E a gente tem, 7 genes que fazem isso, só que o nosso é bem menos eficiente do que o deles. Então, por isso que eu disse que é relativo. É muito relativo. Mas baleias também devem ser super cancerosas, porque baleias são os maiores animais que viveram até hoje. Você pensa, nossa, mas dinossauros. Que são os dinossauros guarda-baleia? Exato. É bizarro como a baleia consegue ser tão grande, como que ela consegue manter um corpo 20 metros, imagina, 20 metros de Nossa Senhora. extensão, assim, é muita raça de corpo.
conseguiu. A evolução fez com que Tá aí. chegasse. E manter um corpo desse tamanho não é só evitar ter câncer, né? Uhum. Essa é uma das Tudo, coisas que muito tem. mais. É a quantidade de alimento que você vai precisar ingerir para poder ter energia para isso. E gastar energia com outras coisas além de sobreviver, né? Porque você tem que reproduzir. Muita questão. Então a baleia é um bicho especial e o elefante também. O elefante é o que maior lindo. mamífero em termos de peso do terrestre. Uhum. E a baleia é o maior animal que já existiu até hoje. Nossa, se juntar os dois. Caraca, vai dar um power de um animal que pode ir lá na terra e no mar e não vai ter câncer. Exato. Caraca, vai ter mais de 20 metros. Tipo, Imagina. caramba, e uma tromba. Provavelmente um animal tão grande quanto uma baleia não sobreviveria Na terra. terra? Que o homem ia matar ela, mais facilmente. Não, porque você tem a gravidade, você tem pressões muito maiores. E para ele conseguir se levantar com um peso tão Dá grande... aquele problema nas juntas. Dá problema na junta, ela se quebrar toda e morrer Oh. rapidinho. Exato. Ela só consegue ter um corpo tão extenso porque tá no mar. Entendi. E o mar, a pressão da água, ela funciona de uma forma que todos os lados são pressionados iguais e nenhuma parte do corpo ela tem uma tensão extra. Por isso que Porque quando você não elas precisa ficar em pé. encalham, elas sofrem tanto e tal. Exato, porque tem um monte de Nossa, pressão. tem toda a louca. pressão da gravidade. Eu achava que era só o fato de ela não estar molhada. Não, isso Que a galera vai lá e sai molhando isso também, e tal. Mas isso tem um também, monte de porque outras ela seca coisas. muito rápido, mas o fato delas estarem encalhadas, assim, a gravidade é uma pressão menor do que a pressão da água. Sim. Sem dúvida, na água você tem uma pressão muito maior do que a pressão do que a força da gravidade que a gente tem fora da água. Mas a questão é que ela vai estar apoiada numa superfície sólida. Sim. E isso é algo que ela não consegue lidar, porque o corpo dela não foi feito para isso. A gente, nós seres humanos, conseguimos lidar com isso porque nossas pernas foram feitas para isso. Não foram feitas para isso, porque a evolução não funciona assim. Todo um processo. Não foi alguém que falou, você vai ter uma perna, toma. Não, teve todo um processo. Inicialmente, quando saíram da água para vir para o mar, quando saíram da água para vir para a terra, as pernas eram como se fossem barbatanas fraquinhas, assim, tipo... Exato. Existe todo esquisitão, Exatamente. assim. Tipo, quando o peixe fica se Mas debatendo. tinha um pouquinho de músculo a mais nas barbatanas frontais. Esse pouquinho de músculo a mais nas barbatanas frontais te permitiam se arrastar para frente, se impulsionar para frente. E isso já foi um processo. Ok, como tinha esse pouquinho mais de músculo aqui nas barbatanas frontais, você já conseguia um pouquinho lidar com essa pressão. Aí foi aumentando, daí criou-se uma cintura escapular, que olha aí palavras que a gente tem na cintura, que a gente chama de cintura, que é a parte relacionada com as pernas. Sim. No entanto, o nosso ombro também é chamado de cintura. Chama-se cintura escapular. E a cintura escapular é onde começou a gente começou a andar com a cintura escapular. Tanto é que, por exemplo, cachorros, eles se apoiam na cintura escapular e na cintura pélvica. Mas olha só. Menino. Quantos aprendizados, né? Olha, eu vou ver o ser humano agora de outra forma. Caramba. Mas estávamos falando de reprodução, né? Sim, vamos voltar. Como que a gente chegou nele? Eu sim. não sei. Eu lembrei. Foi do câncer pro elefante pra baleia. Então, que as células podem se reproduzir em uma forma de bipartição, né? As células passam por meiose, que seria a bipartição de um organismo mais desenvolvido. Que daí não é o organismo inteiro, né? É célula por célula. Mas isso a gente não chama de reprodução. Por exemplo, agora que você está produzindo pele epitelial, tecido epitelial, célula da pele, você está se reproduzindo? Não, né? Não. Mas tem alguma coisa se reproduzindo? Ou não tem? Não tem nada se reproduzindo. Suas células estão se dividindo, mas você não está se reproduzindo. Sua espécie não está sendo reproduzida. Ah, sim, mas a célula está se reproduzindo. Exato, exatamente. Agora, quando a gente está falando de animais mais complexos, como são os vertebrados, aí a gente vai no óvulo... Que é nós. É nós, mano, é nós. Tô ligada. Aí é the famous reproduction sexuale. A famosa reprodução sexual, que nessa envolve, sim, o óvulo, o espermatozoide, um encontra o outro, fazer um amorzinho feliz. Exato. Exato, se forma um lindo bebê animal. Ai, tchutchu. Assim, muito tchutchuquinho. Mas existem outras formas de reprodução. Certo, você tem uma para animais vertebrados, você tá falando? Para vertebrados. Para vertebrados. Para invertebrados é o que a gente estuda na escola. Talvez você já tenha ouvido a palavra partenogênese.
Partenogênese é o quê? A gente sempre vê da abelha. A abelha se reproduz por partenogênese. Então você não me lembra disso. Mas Menina, é mas eu vou te falar agora já, então. Me fala, A gente abelha. sempre vê o exemplo da abelha. Por quê? Porque a abelha rainha, ela não precisa fecundar para poder necessariamente criar um novo organismo. Exato. Quando a abelha rainha tem lá os óvulos dela e ela tá lá, tipo, nossa, vou fazer vários óvulos. Toma aqui meus óvulos. Exato. Quando ela faz isso, esse óvulo, que ele é haploide, ou seja, ele só tem uma cópia do material genético, ele se desenvolve e cria um organismo. Esse organismo é o que a gente chama de zangão, que é a abelha macho. O zangão, ele tem uma função, reproduzir. E é só isso. Ele não serve pra absolutamente mais nada. Ele reproduz e morre. Ele reproduz e morre? Sim, ele não serve pra nada. Ele não tem nenhuma função. Absolutamente nenhuma função na hierarquia das abelhas. Exato. A única coisa que ele faz é estar lá para reproduzir. E por que ele vai reproduzir? Ele vai reproduzir para criar mais abelhas fêmeas. Que são as que fazem as coisas. Exato, que são as abelhas operárias. Mas olha que safado. Ou seja, aqueles filmes, tudo que a gente viu de abelha, tudo errado. Tudo errado, é tudo... Deveriam ser todas abelhas fêmeas. Porque as abelhas fêmeas que são as abelhas operárias, as abelhas fêmeas que são as abelhas guerreiras, as abelhas fêmeas... E elas são diploides. Para ela precisa de um óvulo e um espermatozoide. Espermatozoide. Só para isso serve os machos. Exatamente, que só serve para isso. Ou seja, quando uma abelha te picou, é uma abelha fêmea. É uma abelha fêmea. Com certeza absoluta, é uma abelha fêmea. Assim, a abelha rainha também só serve para reproduzir. Só que assim, uma abelha rainha pode produzir 500 mil loucamente abelhas. Um zangão, alguns aí. Mas ela vive bastante tempo, a abelha rainha? A abelha rainha, ela vive bastante tempo. Reproduzindo. Ai, abelhas são incríveis. A gente precisa de um episódio de abelhas. Só de abelhas? Sério, então, abelhas olha aí, são vai ficar incríveis. Por exemplo, uma abelha operária e uma abelha rainha, elas se diferenciam pelo que elas comem. Se a abelha rainha come as operárias, imagina, né? Ela sobrevive da cabeça das operárias. Roubadora! Não, a abelha rainha, ela se tornou abelha rainha quando uma abelha princesa, que é... Sim. Ai, gente, a gente precisa muito falar só de abelhas. Quando uma abelha princesa é alimentada com geleia real. Oh, que bonitinho! Sim, ela é alimentada com geleia real. Virei a rainha. E se torna rainha, ela é Nossa, capaz de fiz reproduzir. toda uma imagem na minha mente agora. Só que daí, a abelha rainha, ela vai, tipo, fazendo... perto de todas as abelhas princesas, pra falar, ei! É o que manda aqui, eu que mando aqui. Ninguém vai tomar minha geleia real, não. Se a abelha princesa decide, minha querida... Não interessa, eu quero essa geleia real. Ela vai fazer... E daí elas vão... Vão tretar? Até uma delas morrerem. E daí, se a princesa ganhar, ela vira nova rainha. Mas daí ela tem que tomar a geleia real pra virar rainha. Ela continua sendo alimentada por geleia real. Caraca. Não, eu falei, abelhas são incríveis. E elas reproduzem por partenogênese para criar zangões. Nossa, essa é uma reprodução. Então ela não precisa dos dois. Agora, como eu já tinha falado, algumas espécies de escorpião fazem partenogênese e a célula partenogênica, né, a célula que tem a haploide, que tem só uma cópia do material genético, se desenvolve numa fêmea. Tudo fêmea. E é tudo Só fêmea. tem fêmea. Só tem fêmea. E os machos foram eliminados, aniquilados. Toma essa, sociedade. Mas é porque eles realmente não serviam a nenhum propósito. A não ser reprodução também. Sim. E daí estamos de boa. Aí não precisava, já tinha as fêmeas, elas fazem tudo. Arrasou. O problema disso é que você não tem uma troca de material genético. Quando você tem uma fêmea que dá origem a outras fêmeas, você não está acrescentando nenhum material genético novo. Fica sempre a mesma coisa. Essa é a magia da reprodução Tipo, a gente sexual. é a mistura de mamães e papai, a gente tem uma mistura de material genético. A gente tem metade do material genético do seu pai e metade do material genético da sua mãe. Aí junta e E elas não, elas são tudo a mesma coisa. Elas são tudo meio igual, assim, tudo meio parecido. Ou seja, se tiver uma doença, vai matar todas. Exato. Então essa é a desvantagem. Mas a vantagem é não precisar de um macho. E... Macho machista! Sou feminista! Não, mas por que não precisar de um macho é uma vantagem? Porque você não precisa passar por todo um processo para poder reproduzir.
Você quer reproduzir? Tá. Minha querida? Pronto, ó, tá aqui. Tá reproduzido. Tá reproduzido, exato. Então você não precisa despender energia achando Super um macho, independente. não precisa fazer todo o ritual de acasalamento. E a gente, quando fala ritual de acasalamento, fica pensando nos pássaros dançando, Óbvio. sabe? Um papão Não, mas levanta. foi exatamente isso. Eu fiquei pensando nos escorpiões fazendo isso. Também se mexendo a bunda, balançando, assim. Exato. Teque. Não, mas, por exemplo, a gente tem um ritual de casamento bizarro, seres humanos. Não é documentado. Dançar, a gente também dança, vai na balada e ó. Não é igual os animais que a gente consegue ver exatamente o que eles estão fazendo. Por exemplo, o ritual de acasalamento de alguns cervos é ficar batendo a cabeça até um desistir. E daí o ganhou, a fêmea vai lá e falou: opa, tá aqui, ó. É pra te Você arreganha toda. E a gente não é exatamente assim, porque tem toda uma questão social envolvida. Então você tem que ver a aparência da pessoa, nem os gostos da pessoa. Nem, às vezes quando você só tá na balada mesmo, chave, chulete, plique, bolinha de sabão. E às vezes acaba reproduzindo. E às vezes acaba reproduzindo. Mas ainda assim é um ritual de casamento que tem que passar. Sim. Vamos supor se você quisesse ter uma filha, quer ser uma mulher independente, e falar: gente, tô de boa, vou ter um filho. E daí na vida. Pois é. Entendeu? Cara. Você não precisa passar por todo essa... como que o pai vai reagir? Não importa. Foda-se. Tô nem aí. Olha, não, pensando em várias coisas aqui. Tem o lado bom, tem o lado ruim, então, né? A desvantagem é que realmente você vai ter um pool genético, uma quantidade de carga genética muito limitada, mas a vantagem é que você vai despender muito menos energia no processo produtivo. Então vamos supor que você só tenha... aconteceu um desastre, pegou fogo na região onde os escorpiões vivem e sobraram 3 escorpiões. Pra você reproduzir isso pra vários é muito mais fácil. Agora, se fossem 3 escorpiões fêmeas e nenhum macho, eles não reproduzissem assim. Ia acabar. A espécie ia ser aniquilada. Sim. Então tem essa vantagem. Mas tem uma desvantagem gravíssima, que é quando tem, por exemplo, uma doença, todos eles vão ser afetados. Ou quando tem algum gene que é deletério, um gene que faz mal, vai ser passado por todos eles. Então tem essa questão. Mas a gente consegue. Partenogênese já foi identificado em peixes, em répteis, em répteis, em anfíbios. Nunca foi registrado em mamífero, nunca na vida, nunca em nenhuma situação, ever. Nunca se foi documentado um mamífero capaz de fazer partenogênese. Então, agora vamos para o nosso intervalo. Esse podcast é um oferecimento de Ratos com 2 pais. Agora eles podem ter 2 pais, 2 mães. Não precisa só ter um pai e uma mãe. Ratos com 2 pais. Esse podcast é um oferecimento de Abelha Rainha, comendo sua geleia real desde 1932. Esse podcast é um oferecimento de útero artificial para tubarões. Agora, vocês não precisam se comer. Este podcast é um oferecimento de pessoas pequenas, aquelas que não podem ter câncer. Mentira. Só que não. Muito boa. E agora, se você, nosso querido ouvinte, ouvinto, quiser patrocinar o nosso podcast, você vai colocar aqui: esse podcast é um oferecimento de ouvinte maravilhoso que nos pagou. Foi maravilhoso, então você também pode ajudar ele comprando as subleuzes que ele vende na vendinha do lado. Mas isso tem a ver com o fato de o sistema reprodutor do mamífero ser muito diferente desses animais? Tem a ver com isso, não? Não, mais ou menos. Mas, ultimately, sabe, no último caso, não. Isso acontece porque a gente tem aquilo que eu falei chamado imprinting genético. Que você tem aqueles genes que são ou não ativados de acordo com que são metilados ou não são metilados. Eles estão no seu corpo, estão lá na sua célula escrito, você tem esse gene, mas ele pode ou não ser ativado. No caso dos mamíferos, você precisa de um desequilíbrio genético. Por isso que você tem os genes da mãe e os genes do pai. Tem que existir esses 2 para acontecer a reprodução. Por quê? Porque os genes do homem têm um imprint específico e os genes da mulher têm um imprint específico. E só quando esses 2 se unem é capaz da reprodução acontecer. Por isso que você não tem a reprodução por maternogênese. Você tem uma célula feminina
que não consegue desenvolver um organismo porque ele tem imprints específicos que não vão desenvolver. Você fala, tá, se ele tem esse imprint específico e os cientistas são tão cientistas todos poderosos do universo, pode fazer tudo que você quer fazer. Cadê? Faz um pra mim no seu laboratório. Por que você não tira esses imprints e cria uma célula partenogênica feminina? Por quê? Porque... Você foi criada? Olha aí, esses cientistas já estão muito mais na frente, vocês estão pensando que foram os primeiros a pensar nisso. Exato, já foram criadas células partenogênicas. Vai lá atender, menina. Então, você tem células partenogênicas femininas, elas existem, elas estão lá, que foram produzidas a partir de células células tronco-embrionárias haploides. O que são células embriônicas? Haploides. Células tronco-embrionárias haploides. São células tronco, ou seja, elas conseguem se reproduzir em diferentes tipos de células, elas conseguem se diferenciar em outros tipos de célula. Ela é embrionária, então ela veio de um embrião. E ela é haploide, quer dizer que ela só tem uma cópia do material genético. Tá. Ok, então é uma célula embrionária, uma célula tronco, que só tem uma cópia do material genético. Ela não é partenogênica porque ela tem aquele monte de imprint que eu falei que não dá. Então elas são células partenogênicas, embrionárias, tronco, haploide. Que não precisa de nada. Exato, ela é uma mulher toda independente. Então, se você tivesse uma célula haploide, que é o caso de um óvulo, e você enfia um espermatozoide, que também é haploide, vai se formar uma célula diploide, que tem 2 cópias de material genético. Ótimo. Ou seja, um bebê. Ou seja, um bebê, exatamente. Então, se eu tinha uma célula haploide, se eu tinha uma célula haploide, embrionária, tronco, tudo bonitinho, de uma mulher, e uma outra célula também de uma fêmea. Não uma mulher, mas de uma fêmea de ratos, que é o que aconteceu, que é o que foi publicado esses dias. Eu tiro o núcleo de uma, suço no núcleo da outra, por que não vai virar um bebê? Mas de 2 fêmeas? De 2 fêmeas. Eu tenho uma célula haploide, um óvulo, tiro o núcleo do óvulo da outra fêmea, suço no óvulo de uma fêmea. Por que não vai desenvolver? Porque a gente precisa daquele desequilíbrio que eu disse. Desequilíbrio genético. Tá. Ai, nossa, que complicado. Tá complicado. Eu tô aqui, tô tentando acompanhar. Mas mesmo fazendo isso, eles conseguiram desenvolver um pouco do embrião. Não foi exatamente o embrião, mas essas células haploides, elas foram inseridas com o núcleo de outra célula haploide, de outra fêmea, e desenvolveram um embrião que não rolou, não ornou. Mas ele começou a desenvolver, exatamente, mas não funcionou. Daí, ele falou, tá, mas vamos ver se a gente tira esse parte do imprint aí, né? Pra fazer uma célula partenogênica. Fez. Menina, mas que fez a célula partenogênica? Eles desativaram alguns genes. Eu acho que foram 3 genes só que eles desativaram. E daí fizeram a mesma coisa. Pegar essa célula partenogênica, pegou o núcleo de outra célula, suçou, que chama oócito M2. Eles pegaram o oócito M2, que são o núcleo do oócito, chucharam lá dentro e falaram, vai, funciona! E aí, funcionou? E daí funcionou. Nasceu o neném? Nasceu o neném rato com 2 mães. Meu Deus, que legal! Só que era um neném rato que tinha problema de crescimento e morreu rapidinho. Exato. Quase. E ela era toda cheia de defeito genético. Entendi. Todo zoado, toda cheia de carcinogênio, nasceu cheio de câncer. Uma trave. Mas nasceu. Ele já nasceu com um monte de problema. Nasceu com um monte de problema, mas nasceu. Daí... aprendemos algo com isso, cientistas pensaram. Já dá pra fazer alguma coisa aqui. Eles já tinham desativado os 3 genes e desativaram mais 2. Que eles também achavam que teriam relação com isso. Fizeram a mesma coisa. Pegaram o ósseo secundário M2, colocaram na célula partenogênica. E nasceu um bebê rato, uma fêmea, né? Por que é fêmea? Porque nos mamíferos, fêmeas são sempre XX. Então, se você pega uma XX e divide em 2, vai ser X. Você pega outra e divide em 2, vai ser X. Aí você junta X com X, vai dar XX. Exatamente. Então nasceu uma fêmea. Sim. Com tamanho normal. Sem câncer. Sem câncer. Sem nada. Aí eles falaram, tá. Pera aí. Vamos ver. Vamos olhar, vamos estudar melhor. Aí, normalmente, quando a gente está estudando reprodução de espécies diferentes, quando 2 espécies intercruzam, qual o problema? Elas formam um filho que não é
capazes de reproduzir. Ah, Por tá. exemplo, o cavalo Entendi. e a mula que formam um jumento. É isso. Acho que é algo do gênero. Ou o cavalo e o jumento que formam Só a a mula. mula, é. Um troço assim. Não, a gente é do interior, mas a gente perdeu a aula de cavalo. Sabe? A gente trabalhava com vaca. É verdade, bacaranha. Vaca e aranha. É o que a gente sabe. Então, o cavalo e o jumento, a égua e o jumento, reproduz lá e tem uma mula. Qual é o problema da mula? Ela não é capaz de reproduzir. Ela é infértil. E daí eles pensaram, tá, vamos ver aí se essa rata bimaternal, né, que tem duas mães biológicas, se ela consegue, essa rata, tens o que precisa para amassar minha rata? Se essa rata conseguia reproduzir. E aí? Conseguia? Conseguia reproduzir. Meu Deus! Então, a gente já conseguiu, foram cientistas Mas e aí, ela da viveu Academia de normalmente, Ciência da China. depois de um tempo não teve nenhum Tempo problema. normal de vida. Tudo... Nenhum tipo de problema além dos problemas normais que ratos teriam. Conseguiu reproduzir naturalmente e os filhos dela também são férteis. Tipo, muito normal. Um rato. Caraca, que legal! Então, isso quer dizer que foram os cientistas da Academia de Ciência de Beijing, na China, e um de uma universidade rural da China. São 3 da Academia de Ciência de Beijing e um da Universidade Rural de Hujiang. Eu acho que é Hujiang. Não falo chinês, gente. Esse artigo estava em inglês, tá? Inglês que eu tô falando, e chinês não fala tão bem. E eles conseguiram isso. E eles falaram, tá, acho que a gente tá num... Tá num caminho, estamos chegando. Ok. Então, tudo bem. Conseguiram lá fazer um mamífero bimaternal. Já, como eu já disse, como tem partenogênese, não era exatamente uma grande novidade. Era uma grande novidade dos mamíferos, porque nada nem próximo disso nunca foi visto na natureza e nunca foi feito no laboratório. Mas na natureza tinha, por exemplo, peixes ou répteis que se reproduzem de forma diferente, que talvez até mesmo com partenogênese. Tudo bem. Tipo, uma coisa nova, super legal. Mas aí tem outro lado. Ok, se a gente pode fazer isso com 2 células femininas, será que a gente consegue fazer isso com 2 células masculinas? E aí, eles tentaram? Exatamente. Aí eles começaram a trabalhar um pouco nisso. Aí você, tá, João, mas partenogênese não é só com fêmea? É só com fêmea. Já foi visto algum caso de bipaternalismo? Sim. Tchan, tchan. Exato. Eu não cheguei a ler o artigo inteiro, mas em 1993, eu acho que uma galera de Chicago, uma galerinha, um rolezeiros... Uma turminha da pesada. Eles identificaram que uma espécie de peixe se reproduz por bipaternalismo. Uau! E eu acho que é como se fossem os peixes palhaço. Porque o peixe palhaço ele funciona da seguinte forma. Você tem vários peixes machos e um peixe fêmea. Quando o peixe fêmea morre, o peixe macho se torna fêmea, um dos peixes macho, que seria tipo baixo beta. Ele se torna fêmea? Como? Ele começa a produzir, o corpo dele muda inteiro. Gente, que doideira! E daí ele funciona normal, ele começa a produzir células de reprodução femininas. Meu Deus, que mundo doido! Então, na verdade, o pai do Nemo... É uma mãe. É a mãe do Nemo. É verdade. Nossa, porque que maluquice. Enfim. Mas e aí? E aí? Então, tipo, já tinham visto um caso de bipaternalismo, mas não era exatamente 2 células masculinas originais. Era Nossa senhora. Era uma doideira. Então, daí agora, eles pegaram e falaram, tá, qual é o primeiro passo? A gente precisa fazer uma célula embrionária, uma célula-tronco embrionária, haploide. Mas tem que ser feito de um homem. Vamos fazer. Isso já tinha sido feito, até com humanos. Humanos já foi feito. Aí daí tem mais uma palavra, que é as células andrógenas, haploides, tronco, embrionárias. Nossa! Por que andrógena? Andrógeno vem de homem. Andro, latim, lembra do latim? Claro, super lembro. Então, andro... As aulas de latim na escola. As aulas que eu fazia de latim em 1312. Andro vem do masculino. Então, células andrógenas são... Gen vem de origem. Então, andrógena tem de origem no homem. Exato, origem masculina. Então, a gente tem que fazer uma célula andrógena haploide tronco embrionário.
Já tinha sido feito, até com seres humanos, mas eles queriam de rato, né? Porque a gente não vai ficar, enfim. Testando em humanos. Exato. Então já existia uma célula haploide que era feita de homens. Como fazer agora? Ok, se a gente tem uma célula de homem, não é só colocar um espermatozoide ali e fazer funcionar? Parece que sim. Foi basicamente o que eles fizeram com o feminino. Exato, fizeram e daí não deu em nada. Não deu nem nada. Tipo, nada aconteceu, só ficou ali. Ficou lá, e eles parados olhando e o negócio parado e Por quê? Qual era o problema do feminino? A gente precisava de um desequilíbrio. E nesse caso, também a mesma coisa. Mas como foi resolvido da última vez? Desligando um monte de coisa que não precisava. Sim. A mesma coisa foi feita aqui. Eles pegaram, desligaram 6 genes. E daí falaram, cara... Agora vai. Exato, agora bora lá. Aí pegaram a cabeça do espermatozoide, né, que tem um núcleo, enfiaram nessa célula andrógena haploide e esperaram. E nada. Desenvolveu. Desenvolveu. Opa, teve alguma um embrião gigante de rato. Gigante? Exato. Ele era muito, muito maior do que os... Que engraçado, porque no feminino ela era muito pequeno. Exato, no feminino ele era muito pequeno. Era muito grande. Ele era muito grande. Mas não nasceu. Ele desenvolveu gigante. Aconteceu algum problema no meio do caminho. E daí falaram, tá, então tem alguma coisa que tem que mudar. Aí eles desativaram mais um gene. Então eles estavam total 7 genes desativados. Pegaram a célula haploide, embrionária, andrógena, tronco, colocaram e desenvolveu um embrião tamanho normal. E ele nasceu. Mas ele morreu 12 horas depois. Mas ele nasceu. O fato de ter nascido torna o primeiro mamífero bipaternal na história. Caraca. Então nunca se tinha conseguido fazer um filho com 2 homens. Com dois ratos do sexo masculino. É claro, ainda para desenvolver o embrião precisa da estrutura feminina, né? Que é o útero. O forninho. O forninho, exato. Ainda precisa disso. Mas isso já é um passo super grande para desenvolvimento para a gente entender muito melhor o processo reprodutivo. E claro, a primeira coisa que a gente pensa é, ok, casais homossexuais. Sim. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Ok, então quer dizer que 2 mulheres podem ter um filho. Ainda não. Estamos caminhando para... 2 ratas. De chegar do rato até o ser humano. Exato. Tem um grande caminho no meio. Sem contar a questão ética, né? A gente não sabe quão ético é fazer isso. No sentido de que, por exemplo, o primeiro rato que nasceu todo... Pois é. Cheio de problema. Aí o outro viveu 12 horas. Exato. Imagina a gente faz isso. Tipo, refina bastante, faz lá, ok, deu bom com rato. Vamos testar num animal mais próximo a nós, mais próximo a um ser humano. Vamos testar num bonobo, num chimpanzé, num gorila. Ok, testou e daí nasce primeiro tudo errado, assim, e daí o esforço emocional daquele animal é muito, muito, muito tenso. É muito parecido com o nosso. Sim. Emocionalmente falando também. Mas aí fui lá, fizeram tudo, deu certo. Deu chimpanzé que teve 2 mães, chimpanzé que teve 2 pais, o gorila que teve 2 mães e 2 pais, ok. Acho que já dá pra testar em humano. Aí Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, primeiro ver se é seguro, né? Vamos ver se o corpo da mãe não reage àquilo e cria uma imunidade louca e começa a atacar a própria mãe, tá ligado? Tipo, cria uma doença autoimune, tá? Mas testou, deu certo, ok. Deu boa, ok, vamos pra próxima, que é efetivamente fazer o bebê de proveta com 2 pais ou 2 mães. Isso a gente tá vendo daqui a 20, 30 anos, talvez. Talvez antes, também, não sei, a gente não sabe. Ou talvez nunca. Não se sabe. Mas tem essa questão que você vai lá, faz tudo direitinho, tudo certinho, nossa técnica perfeita, cria lá um embrião de 2 mulheres e coloca no forninho de uma das 2. Coloca no outro, faz a implantação, começa a desenvolver e ela fica 9 meses grávida e passa por tudo direitinho. E quando nasce, o bebê vive 10 horas e morre. Ou então o bebê nasce todo cheio de problema, morre aos 2 anos de idade, porque morre com câncer. Então, é um peso emocional, né, no primeiro, muito pesado. Então tem essa questão, a gente não sabe o quão ético é. Não ético, tipo... Deus criou o homem e a mulher.
Não, nesse assunto. pensando cientificamente. Exato, pensando no quão Única e exclusivamente. ético é para a pessoa lidar com aquilo. Ou até mesmo uma pessoa que não é a surrogate, a barriga de aluguel. Sim. A pessoa que vai estar lá com o bebê, ela vai ter um sofrimento emocional muito grande. Só que a pessoa que a outra parte do paternalismo, do maternalismo, também vai sofrer bastante. Sim. Então são essas duas. Imagina que você é uma mulher lésbica e tá casada com outra mulher há, sei lá, 15 anos e querem ter um filho e sabem que isso está acontecendo. Eles tentam uma vez e aparentemente tudo dá certo. Uma delas tá com aquela carga emocional. A outra, ela queria muito ser mãe, o sonho da vida dela ser mãe. Mas só uma das duas pode ter um filho, né? E também é outro, sabe? É o outro lado que também vai sofrer bastante. Claro. Muito provavelmente a pessoa que ficou grávida vai sofrer muito mais. Mas ainda assim, tem toda essa questão ética de quão pesado é. Não, pensando socialmente também, né? Só na época da Dolly lá, eu lembro a repercussão enorme, porque é basicamente, sei lá, você tá criando uma criança de um laboratório, uma vida no laboratório. Mas é normal. Né, hoje socialmente em dia, a gente as pessoas já ainda têm acha mais ou menos normal. Por exemplo, os 3 filhos da Fátima Bernardes e do William Bonner. São bebês de proveta. Eles fizeram inseminação artificial, que nada mais do que inseminação feita no laboratório. Sabe? Tipo, não teve vários steps, não teve tantos passos para chegar até lá. Teve bastante pesquisa, mas eles não tiveram que ativar gene, fazendo isso mais. Ficar testando até dar certo. Eles pegaram espermatozoides ali de um, óvulo do outro. É uma coisa mais simples, né? Fuçou lá e esperou começar a desenvolver. Começou a desenvolver, implanta na mulher, porque já começou a desenvolver, vai continuar o processo de desenvolvimento. E hoje em dia, por exemplo, antes você implantava 15 embriões e desenvolvia um ou nenhum. Sim. Hoje a técnica está tão boa que você não implanta mais que 4. Jura? Não implanta, porque se fizer isso... E a chance é muito maior de você ter 2, 3 filhos. Caramba. Então, tipo, a gente já está num nível de tecnologia muito bom com inseminação artificial, com bebês de proveta, isso está show de bola. Agora tem esse novo passo. E sim, com certeza socialmente teria ou terá uma histeria em massa, uma dessas doideiras aí. E eu não quero falar de religião, mas muito do que vai... Não, com certeza, a religião sempre entra, né? Principalmente na questão de reprodução. Porque quando a gente tá falando de doença, sei lá, qualquer outra coisa, acho que não fica tão forte. Exato. Mas agora, quando entra a religião, a questão da reprodução, né? Você tá criando uma vida, digamos assim, que e não é, né? Enfim. Exato, não é exatamente... Isso, sabe? As pessoas elas perdem muito disso, mas é uma coisa super legal, porque pela primeira vez o bimaternalismo super legal, mas já tinha sido publicado antes, acho que 2016. Não tão bom quanto agora, né? Que agora deu certo. Tem filho, que tem filho, que tem filho, que tem filho, que virou uma geração de ratos que estão tranquilos. Que estão aí felizes, exato. Daí fala, minha bisavó e minha bisavó. Que tem as 2 bisavó lá. É verdade, que amor, Então, e não são bisavós que você conheceram, que você gostaram. Tipo, não, elas não se suportavam, na verdade. Mas... Elas nem se conheciam. Talvez, inclusive, elas estivessem mortas antes de ter um filho. Nossa. É verdade, porque, por exemplo, a gente fez uma cultura de células com uma e uma cultura de células da outra. Não necessariamente a gente usou durante o tempo de vida delas. Olha. Entendeu? Então... Ai, que triste, a criança já nasceu sem as mães. Mas ela teve uma outra João, mãe. Deixa eu acreditar que eu não sei. Um casal de ratinhas felizes. Eu não sei. Eu acho que era um casal de ratinhas felizes. Não um casal de ratinhas, mas uma das ratinhas que era a mãe biológica, que foi a mãe forninho também. A mãe biológica e a barriga de aluguel foi a mesma. Porque é muito mais fácil pra não ter rejeição do corpo, né? Entendo. Bom, você já tem 2 mães, né? Pô, você tem 2 que você escolheu, usa uma delas, né? Exato. Tipo e é muito mais fácil porque daí o corpo não tem rejeição. É que nem aquela questão de transfusão de sangue, ou então transplante de órgão. Você precisa ter células parecidas com o seu corpo para o seu corpo não rejeitar. A mesma coisa acontece quando você está grávida.
muitas pessoas não conseguem, muitas mulheres, né? Como isso não conseguem ficar grávidos, mas muitas... Ainda. Oh. Ai, nossa, que nem meus pais. Não, mas é verdade, sabe? Algo a ser pesquisado, ou que já com certeza tem pesquisa sobre. Eu até passei rapidamente, falando que você já tem úteros artificiais para tubarões. Você já tem tubarões porque assim, a gente sempre aprendeu que peixes se reproduzem não internamente, peixes se reproduzem externamente. A peixinha joga os óvulos dela, o peixinho joga os espermatozoides dela, pronto, ele se mistura ali na água mesmo e vira ovinho de peixe. Sim, mas nem todos os peixes produzem assim. Por exemplo, tubarões se reproduzem com a produção interna. Então, o desenvolvimento do tubarão bebê é dentro do tubarão mamãe. Então, ok, tudo bem. Eles já conseguiram fazer um útero, aspas, artificial, que é um tanque que simula as condições do útero do interior de uma tubarão fêmea. E uma das coisas legais é que, por exemplo, no mesmo tamanho, no mesmo espaço, dentro de uma tubaroa fêmea, você vai ter 2, talvez 3 tubarões. E às vezes eles se alimentam um do outro. Que tristeza! Não é tão tristeza assim, porque quando um deles ser irmãos, amigos, nascerem de barbatanas dadas. Quando um deles não se desenvolve tão bem, o outro usa aquilo como forma de energia. Entendo. Por exemplo, vamos supor... Mas eu já ouvi casos parecidos em humanos. Fala um negócio sim, desse? Exato. Eu vejo Grey's Anatomy, tá? Não é tão comum, mas acontece também. Só que nesse caso, tipo, o outro bebê não come. Sim, não come, Exato, ele se mas ele absorve as células. Mas o seu corpo tá fazendo isso o tempo inteiro. O corpo de homem tá fazendo isso o tempo inteiro. Porque como a gente produz um monte de espermatozoide que não serve pra nada, quando a gente não tá reproduzindo, o corpo fala, dá certo de volta. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Então é uma coisa normal. Nesses úteros artificiais, eles conseguem mais... Nutrientes? Daí todo mundo consegue ser fortão e tal. E eles botam no papai esse útero artificial? Não Fora. Entendi, é um forninho away. É um forninho away. Ai, que legal. Sim, então é algo a se ver também. É outra possibilidade. Quando você fala, que o homem não engravida ainda. Às vezes não vai engravidar nunca. Sim, mas talvez temos ali um forninho em processo ou não. Útero artificial. Então aqui isso é polêmica. Sim. Ratinho! De dentro do armário. Exato. Também é inclusive Ratinho, nosso governador. Mas não vamos falar sobre isso. Não. Mas se quiser estar financiando assim essa pesquisa, Ratinho. A gente tá aí sempre. A gente tá aí inclusive, aceitando. Quem quiser, a gente super tá aceitando. Mas isso é uma coisa super legal, como eu disse. Algo que já pode ser feito e algo a ser estudado, sabe? E também a ser conversado sobre. Porque, por exemplo, isso foi publicado dia 11 de outubro. Super então, recente. Tem 11 dias. Qualquer publicação muito interessante, seria ideal que as pessoas soubessem que isso aconteceu. É verdade. Antes de... começou a testar em macaco. Aí depois, quando for testar no primeiro humano, a sociedade... acha que começou ali, que nunca teve nada antes. Sabe? É legal ter uma conversa sobre isso. E era por isso que eu queria falar sobre isso hoje. Então, eu queria falar sobre isso hoje porque já é um modo de disseminar conhecimento sobre o assunto. Não, e é legal porque às vezes também a gente vê esse tipo de informação numa revista ou coisa assim, ou na internet, aí você começa a ler e não entende nada. E é legal a gente poder falar com pessoas que entendem porque... Eu até falei um monte de termos técnicos que não precisava, dá até pra explicar mais fácil. Pega uma célula com meio núcleo só, pega outra com meio núcleo, junta os dois e faz. Mas eu queria falar do processo, porque eu gosto. E 2, porque é melhor a gente entender. Porque a ciência nada mais é do que teste, tentativa e erro. Tentativa e erro, acerto. Pega esse acerto e vamos continuar. Tenta de novo. Tenta errar, até que acerta. Sim. E eu achei essa evolução super legal do que eles fizeram lá. Eu fiquei tipo, Mas eu acho bem importante a gente entender essa evolução, porque é justamente o que você falou. Daí depois a gente vê lá testando em macaco e fica, nossa, mas os caras viajaram, porque o primeiro rato lá nem nasceu, não sei o quê, umas coisas assim, né? Por exemplo, quando a gente chegou na Dolly, a gente já fazia clone de planta há muito tempo, mas muito tempo. Sabe quando seu pai corta ali a plantinha e suja na terra?
criou clone ali Reprodução. na hora. Olha! Sabe quando você coloca na terra um galinhozinho, uma muda? E ela é um clone? Você está clonando ali ao vivaço. Sabe? Eu tenho um clone de morango na minha casa. Entendo. Que pegou a mudinha, chuchou E na terra. eles fizeram primeiro em rato? Primeiro foi em anfíbio, em sapo. A Dolly, ela foi, eu acho que o primeiro mamífero. Não pequeno, sabe? Não roedor. Ah, tá. Fizeram em rato. Ai, a gente clona rato Sempre o dia rato. agora. Nossa. O dia inteiro. Então tá lá, ó, agora, nesse exato momento, nasceram 2 milhões de ratos clonados e você nem sabia. Possivelmente. Não 2 milhões, mas assim. Sim. Possivelmente tá nascendo uns ratos clonados agora. Por minuto. Porque é muito comum. Por quê? Porque a gente usa rato, eu sei, é uma indústria bad, é horrível pro animal, mas a gente usa muito rato como modelo de estudo. Sim. Então, e uma das coisas que a gente faz é nocaute, tirar genes. Então a gente vamos criar um rato que não tem um gene pra, sei lá, pra defesa contra alguma doença, contra a malária. Então a gente tem um rato nocaute anti-malária. Então ele não vai produzir nenhuma defesa contra a malária. E a gente vê como que expressa essa malária no rato. Se a gente está testando um medicamento, a gente sabe que todo o efeito que teve no rato veio do medicamento e não do sistema imune do rato. Ah, entendi. Então você vai ficar clonando esse mesmo rato, porque não tem por que a gente reproduzir ele com outro animal e torcer pra não ter. Aí você vai clonando. Caramba. Mas a Dolly foi o primeiro mamífero de grande porte que nasceu e viveu durante algum tempo. E depois da Dolly eles testaram mais algum mamífero? Nossa, já clonaram tudo. A gente consegue Já tô clonar super... gato, cachorro. Sério? Eles já estão clonando tudo? Eu acho que a Barbra Streisand, ela tem um clone do cachorro dela. Que bizarro! O cachorro dela morreu. E daí ela mandou clonar. Tá aqui, ó. Eu acho que inclusive tem uma clínica em Curitiba que faz clone de cachorro. Você jura? Eu tenho quase certeza. Gente, é tipo o novo empalhamento. Você não só precisa mais empalhar o seu animal, você precisa igual. ter o seu animal, novamente. Igualzinho, o mesmo cachorro. Nossa, isso é muito bizarro. Meu Deus. Enfim. Então, querido ouvinte, galera. obrigada por nos ouvirem mais uma Obrigado vez. por nos ouvirem. Aquele grandíssimo beijo. Tchau, tchau.